A gente então vai conversar sobre como está estruturado hoje os serviços de TV e internet, fazer uma relação de como melhorar essas empresas de maneira direta. O grupo nosso é o 5N3, Paulo Jardim Paulistano de Engenharia de Produção. Participantes são Alan Ostoreiro, Emerson de Camargo, Ivan de Oliveira Melo, Márcio Bento da Silva e Robson Gonçalves Ramiro. O que a gente percebeu é que tudo hoje se interlaceia numa rede única. E você tem uma necessidade de entendermos como é que essas empresas produzem seu material, editam esse material e divulgam os conteúdos. Tivemos algumas dificuldades na elaboração do questionário. Percebemos uma falta de uniformidade nos conteúdos digitais produzidos. Tivemos dificuldade de mapear os mecanismos de produção, os sistemas de comunicação e a monetização. Alguns canais foram vistos na internet que trabalham só com essa mídia como finalidade final. E aí a gente tentou entender aqui no Brasil quais que utilizam isso. A gente tem desde canais oficiais, como TVs Câmara, e aí a gente tentou ver quais as ferramentas são utilizadas para a produção e quais seriam os caminhos para melhorar essa qualidade. Tentar explicar como é que os repositórios de vídeo, ou seja, os lugares onde os vídeos são colocados, funcionam. Tentar entender quais são as ferramentas de conteúdo que são utilizadas, quais são os materiais que são finalizados e quais são as maneiras de conseguir melhorar a versão, de que a comunicação evoluiu de um conteúdo tradicional que é unilateral. Um exemplo desse tipo de mídia é o jornal impresso ou a própria televisão, porque você produz material de maneira cara, distribui, chega na mão do leitor, e se ele discordar, ele vai ter que fazer uma carta, e isso acaba tendo um feedback demorado. De maneira totalmente diferente, a nova comunicação, que a gente poderia chamar de conteúdo digital, ela trouxe a democracia, o processo de democratização. Porque os emissores são múltiplos, a produção é quase limite a zero. Isso, então, percebe a mudança da comunicação, onde você tem uma velocidade muito mais rápida, o usuário quer resposta rápida. No Brasil, a gente tem uma abrangência maior hoje, muito forte, dos smartphones, sendo que as pessoas hoje passam mais de 5 horas nos smartphones celulares num dia. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que não há um processo de métrica e monitoramento elaborado pelos processos de comunicação dessas empresas que deveria acontecer, para que houvesse um processo de gestão e, ao mesmo tempo, ativação dos multiplicadores, né? Por quê? Porque as pessoas na internet hoje procuram uma questão de uma participação ativa, querem informação, conhecimento, querem também produzir ou coproduzir conteúdo, querem ter um relacionamento com quem está ali mandando material e, somando a isso, ter diversão e entretenimento de maneira direta, porque toda ação acaba tendo uma reação de igual ou maior intensidade, sempre respeitando as pessoas, porque do outro lado tem uma pessoa e tendo essa relação direta acontecendo. Hoje você tem, por exemplo, no Facebook, o EdRank. EdRank é uma ferramenta que vai fazer que você some afinidade pela relevância e pelo tempo. Alguns horários, então, são pré-definidos, a gente vai deixar no trabalho isso bem mapeado, que é bem legal. Né? Então a gente tem que entender que vai ter que mergulhar nas mídias, sim, vão ter que participar dos diálogos, responder. Eu vou ter que fazer com que essa comunicação das minhas mídias se some para poder ter isso multiplicado. Né? Dentro desse trabalho, a gente basicamente usou algumas matérias. A própria engenharia de produção analisou as necessidades e demandas. Na produção de texto, um processo analítico ou de interpretação que se some de maneira direta. O cálculo foi muito utilizado, tivemos até estatística de semestre, metodologia científica que nos dá os parâmetros da solução de problema e a maneira como a gente monta o trabalho em si, sociedade e cultura que textualiza e integra esse trabalho dentro da sua cadeia, as economias 1 e 2 e a administração 1 e 2, o design thinking que foi usado na metodologia. Nós criamos um questionário em Google Forms, enviamos para 30, tivemos 18 resultados e esses resultados estão mapeados todos no trabalho, de que a gente percebe uma dificuldade de crescimento muito grande nessas empresas, né? Porque elas acabam usando ferramentas gratuitas, que sempre são limitadas, ou seja, acaba tendo uma qualidade de material muito baixa, às vezes usando câmeras de celular, em baixa resolução. Você sempre tem falta de gente para ajudar, porque geralmente na maioria das empresas é uma pessoa, no máximo 2. Eles não entendem os canais de comunicação, os canais realmente de mobilização e divulgação. O material geralmente não tem uma uniformidade ou uma estandarização básica que dê uma cara da pessoa no seu material produzido, independente do que seja. Há uma dificuldade de geração de receita e renda nos processos, né?
há muito campo aí para a entrada de estruturas de comunicação melhores, né?